Olá pessoal, Jefferson por aqui, o seu professor na Martech, e sejam muito bem-vindos, pois hoje, gente, nós vamos iniciar a primeira aula da disciplina de Segurança da Informação LGPD, tá certo? E vocês sabem quem nos fala aqui, professor Jefferson, então vamos para cima, gente. E já vamos começar com uma reflexão, né? Você já parou para pensar, gente, em quantas informações suas estão espalhadas por aí? Já pararam para pensar nisso, né? Por quê? Eu digo seu nome, o seu CPF, muitas vezes, né, o seu endereço, o seu e-mail, acredito que seja algo que está, né, em todo lugar que a gente nem lembra mais, seu número de telefone, a sua localização e o mais valioso de muitas lojas online, né, os seus históricos de compra que você fez aí na semana passada. E além disso, as músicas que você ouve, né, os vídeos que você assiste. Então, tudo isso são dados pessoais, informações suas, sigilosas, né? E todos os dias, grandes empresas, governos, aplicativos, gente, e até mesmo, né, pessoas comuns coletam, armazenam e usam e compartilham todas essas informações. Então, o título aqui da aula, aqui em cima, já traz o conceito, né, do que nós vamos iniciar hoje, o que são dados pessoais. E o subtítulo sempre antecipando uma visão muito ampla da nossa aula, né, gente? E antecipo que a gente vai explorar aí, que é os conceitos fundamentais da proteção de dados. Porque, gente, entender a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, precisamos começar ali pelo básico. O que exatamente são dados pessoais, né, professor? O que a lei protege, né? Quem está, na verdade, ali sendo protegido? Quais os tipos de diferentes dados ali? Já dei diversos exemplos para vocês e todos esses já se conectam com esses tipos de dados. E o mais importante aí, né? Porque você, como cidadão e como profissional, deve se importar com isso, né, gente? Então, imagina, né? Que seus dados pessoais aí são como uma chave, gente, da porta da sua casa. Você não sairia entregando cópias para qualquer tipo de pessoa, certo? Pois é, gente. Isso eu usei de exemplo, e no mundo digital, os seus dados são as chaves que abrem portas para sua exclusiva identidade, certo? Digital, claro, né, gente? Sua privacidade, sua segurança financeira e também a sua reputação, não é mesmo? Coisas muito importantes que se conectam se a gente parar para refletir. E quando alguém coleta, gente, seus dados sem consentimento aí ou os usa de forma indevida, é como se estivesse, né, uma cópia da sua casa ali, da chave da sua casa. E essa lei que vamos falar, a LGPD, veio exatamente para regular isso, gente. Para dizer que quem pode ter acesso a essas chaves, para quê e o que você pode fazer se alguém usá-las de maneira errada. Então, na aula de hoje, na nossa primeira aula sobre esse tema, nós vamos aprender a definir o que são dados pessoais conforme a LGPD, tá bom? Então, vamos diferenciar os dados pessoais comuns e os dados sensíveis, né, que são aqueles que merecem uma proteção ainda maior, e os dados anonimizados, aí, vamos dizer assim, que não podem mais ser associados a uma pessoa, tá certo? Então, a ideia é conhecer os direitos que você tem como titular dos seus dados, e você é dono disso, e tem sobre as suas informações o direito de acessar, corrigir, eliminar e também transferir. Então, nós vamos entender por que a proteção de dados é importante não apenas para a sua privacidade, gente, mas ela é importante também para as empresas e também para a sua carreira dentro dessas empresas aí, dessas grandes empresas, tá certo? Então, gente,
Para você aí, profissional, esse conhecimento vai ser essencial. Se você trabalha em qualquer área, né, que lida com informações de clientes, colegas ou fornecedores, gente, hoje praticamente toda a área lida com isso. Então, você já tem uma responsabilidade. Então, saber o que são dados pessoais e como tratar esses dados corretamente não é apenas uma questão, gente, de ética, é também exigência legal. Então, empresas que descumprem a LGPD podem levar multas milionárias. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Profissionais que entendem sobre esse assunto, gente, vão ser cada vez mais valorizados aí no mercado de trabalho e não vão ficar para trás. Então, prepare-se para uma aula esclarecedora que a gente vai desmitificar toda a LGPD e colocar você no controle dos seus próprios dados, tá bom? Vamos para cima. Então, no próximo slide, como vocês já me conhecem aí, né? Antes da gente mergulhar totalmente, eu quero deixar muito claro o que a nossa aula 1 vai trazer e nos proporcionar até o final aí. Porque, gente, proteção de dados não é um conceito abstrato, é algo que impacta diretamente aí na sua vida e também na sua carreira. Então é algo muito importante. E o primeiro, gente, objetivo que eu trago para vocês aqui da aula 1, o que são dados pessoais conforme a LGPD? Então, qual que é a ideia, né? Nós vamos entender a definição legal e, mais importante, gente, aplicar todas essas definições a exemplos do dia a dia, que vou trazer aqui para vocês, o que é considerado dado pessoal, professor? Apenas o nome ou apenas o meu CPF ou também, né, o endereço de IP do meu computador? Eu não sei, gente. E o histórico de compra, professor? Mas vamos ver, gente, que a definição é muito ampla e abrange muito mais do que a gente imagina, tá bom? Então, bora aqui, o segundo objetivo, né, é diferenciar dados pessoais comuns com aqueles sensíveis e anonimizados, gente. Nem todos os dados a gente sabe que são iguais. Alguns dados, como a sua opinião política, ou a sua saúde, ou a sua origem racial, são considerados sensíveis e merecem proteção ainda maior, gente. Outros, né, podem ser anonimizados, ou seja, transformados de forma que não possam mais ser associados a você. Por quê? E aí deixam de ser considerados dados pessoais. Então, a gente vai entender cada uma dessas categorias. Podem ficar aí tranquilos, tá? E vou trazer sempre exemplos para vocês na prática para que a gente fique sempre alinhado aí, tá bom? Bom, gente, estamos agora no terceiro objetivo da aula, bastante coisa, mas eu quero mostrar para vocês o caminho para que a gente não erre e saia daqui realmente sabendo de tudo. Então, o terceiro, gente, é identificar os direitos dos titulares dos dados, exatamente você. Você sabia, gente, que pela essa lei, a LGPD, você tem direito de saber quais dados uma empresa tem sobre você? De corrigir informações erradas, de pedir também, gente, a eliminação desses dados e até de transferir ele para outra empresa. Então, gente, esse pouco que eu falei já são alguns direitos que nós vamos conhecer e eles colocam você, gente, eu, nós, cidadãos, no centro do controle, tá bom? Bom, o quarto e último, não menos importante, é reconhecer a importância da proteção, gente, para empresas e profissionais também. Por quê? Proteger dados, gente, não é apenas uma obrigação legal, na verdade, é uma vantagem competitiva. Então, empresas que protegem realmente bem os dados ali dos seus clientes ganham o quê? Confiança, reputação, você fica mais tranquilo até mesmo de compartilhar naquele momento de precisão os seus dados para aquela empresa, né? E ver por quê, né, gente? A gente vai ver tudo junto aqui. Esses
4 objetivos que eu trouxe para vocês já é para dar uma base muito sólida desse conhecimento, para entender a LGPD e para começar, com certeza, a pôr tudo a mão na massa aí, a começar a agir, gente. Tanto para proteger os seus próprios dados, quanto para atuar com responsabilidade ali no nosso ambiente, no nosso âmbito de trabalho, tá certo, gente? Então, aqui eu trouxe para vocês uma visão estratégica de tudo que nós vamos estar trazendo de aprendizado, gente. E já vamos começar, claro, pelo básico, mas muito importante, né? Nós vamos começar pelo o que são dados pessoais, professor. Gente, nós vamos sempre ver com base na definição da LGPD. E sempre é muito ampla e abrangente ali. Então, quando a gente fala de dado pessoal, gente, é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural. Ou seja, um ser humano vivo, né? Que possa ser identificada ou tornar identificável, tá certo? Então, isso significa que não é apenas ali o seu nome, ou o seu CPF, ou RG, é também o seu endereço de e-mail, o seu número de telefone, gente, o endereço da sua casa, tá bom? A localização. Vocês já viram que às vezes alguns aplicativos, principalmente, né, GPS, ele tem esse histórico aí da sua localização, né? E uma coisa muito importante hoje, né, que a lei protege, gente, o seu histórico de compras, gente. As páginas que você visitou na internet, o endereço, né, de IP do seu computador e até a combinação de informações que sozinhas não identificam, mas juntas, com certeza, elas identificam. E eu já vou trazer aqui para vocês um exemplo, tá? Sozinho, o fato de você ter comprado um livro de ficção científica, gente, na semana passada, tá? Pode não identificar você, tá certo? Mas se a loja online tem o seu nome, seu e-mail, seu endereço e o registro de todo esse processo da sua compra, gente, agora sim eles têm. A combinação dessas informações vai identificar quem? Você, o comprador final, não é mesmo? Portanto, todos esses dados envolvidos são algo pessoal seu, tá bom? É importante a gente sempre destacar que a LGPD não se aplica a pessoas jurídicas, ou seja, empresas, tá? O CNPJ de uma empresa não é protegido pela LGPD, como o dado pessoal. Por quê, gente? A lei foi feita para proteger pessoas físicas. No entanto, os dados de contato de um funcionário dentro da empresa, como o e-mail corporativo, podem sim ser considerados dados pessoais, porque se referem diretamente a uma pessoa, que é exatamente onde a lei protege, tá certo? Vocês viram que no meio do processo tem alguém ali que a LGPD está conectada, né? Outra pergunta muito comum, gente. E os dados de pessoas falecidas, gente? A LGPD protege dados de pessoas vivas. Os dados de falecidos não são protegidos pela lei, a menos que estejam vinculados a interesses muito grandes, maiores, legítimos. Por exemplo, para fins de sucessão hereditária ou para proteção da memória da pessoa, nesses casos, né, podem, né, ser protegidos. Gente, porque essa definição é muito importante para nós? Porque ela mostra praticamente toda a informação que você gera, né, ao interagir com o mundo digital é um dado pessoal. Seu histórico de navegação, as compras, como eu disse, que você fez, os lugares que você já foi, gente, as conversas que você teve em aplicativos, né, de mensagem. Tudo isso são dados pessoais e merecem aí proteção. Para você profissional, gente, o que isso significa? Que ao lidar ali com informações de clientes, usuários, colegas, você está lidando com dados pessoais e tratá-los com descuidado pode gerar violação da lei, multas, danos e baixa reputação aí, não só sua, da empresa, de todos aí que, né, de maneira errônea
trabalhou, né, esses dados pessoais de outra pessoa. Bom, agora eu vou entrar nos dados sensíveis, gente. Dados pessoais sensíveis. Agora a gente vai falar de um subconjunto especial de dados pessoais. Os dados mais sensíveis aí. Gente, esses dados merecem uma proteção ainda maior. Por quê? Se forem usados de forma inadequada, gente, pode gerar discriminação e violação grave de direitos, tá? Então, ó, prestem atenção. A lista, né, da LGPD, várias categorias de dados são sensíveis. Eu vou trazer aqui para vocês conhecê-las, tá bom? Vamos lá. Origem racial ou ética, né? Sua cor, raça ou etnia, né? Convicção religiosa, então a sua religião, as suas crenças, opinião política, gente, seu posicionamento político, partido ou voto, tá bom? E até filiação a sindicato, organização religiosa, filosófica, né? Se você é um membro, né, de um sindicato, de uma igreja ou de uma organização social, né, saúde ou vida sexual são informações sobre doenças, tratamentos, exames, orientações, né, sexual ou práticas sexuais. Dados genéricos ou biométricos, gente. Seu DNA, suas digitais, reconhecimento facial e sua íris. Por que esses dados são tão sensíveis, gente? Porque o uso indevido deles pode levar a preconceito, tá? Exclusão, perseguição e violação da intimidade. E imagina que uma empresa, gente, descubra sua orientação sexual e comece a te discriminar, né? Ou que um banco descubra que você tem uma doença grave e se recusa a te dar crédito, né? Ou que um governo use a sua opinião política para te perseguir. É por isso que a proteção é reforçada, gente. Como esses dados podem ser tratados, gente? A regra é geral para todo mundo. É que o tratamento de dados sensível seja consentimento específico e destacado do titular. Ou seja, gente, você precisa dar um sim, claro, né, separado, informando, né, para que a empresa trate esses dados ali da maneira que ela queira ou não. Existem algumas exceções, como para cumprir obrigações legal, né, para proteger a vida ou a realização de estatísticas, né, com anonimização, mas são muito restritos, tá bom? Exemplo prático aqui para vocês. Um hospital precisa tratar os seus dados de saúde, né, para te atender. Isso é permitido, mas um plano de saúde não pode pegar e vender os seus dados, né, de saúde para uma seguradora de vida sem o seu consentimento explícito, né? Para você, profissional, significa que se sua empresa lida com dados sensíveis, por exemplo, RH tem informação de saúde dos funcionários ou um laboratório tem exames, a atenção deve ser redobrada com esses dados. O vazamento de dados sensíveis, gente, pode gerar multas altíssimas e danos à imagem. E lembre-se, seus dados sensíveis são íntimos e a lei LGPD está aí para protegê-los, certo? Vamos agora, gente, falar um pouquinho, né, de dois conceitos técnicos muito importantes, tá? Vamos falar sobre dados anonimizados e pseudonimizados. Vamos mudar aqui. É isso mesmo, ó. Pseudonimização, gente. É isso. Ou pseudonimizado. Gente, foi difícil para eu conseguir, né, me conectar a essa palavra aí, mas vai dar certo. Vamos lá. Agora vamos falar, né, desses dois, né, conceitos técnicos aí que são muito importantes. Ambos são, gente, formas de desidentificar, né, os dados, mas com diferenças cruciais. Vamos lá. O dado anonimizado, gente, é qual, professor? É
aquele que passou por um processo onde não poderá mais ser associado a uma pessoa, tá bom? Então, o anonimizado, né, ele passou por um processo onde ele não pode mais ser associado a alguém. Ou seja, mesmo que você tente, não consegue descobrir de quem é aquele dado. A LGPD, gente, considera que dados anonimizados não são dados pessoais. Portanto, eles não estão sujeitos a nenhum tipo de regra da lei. Podem ser usados livremente para estatísticas, pesquisas, etc. Tá? Vou trazer aqui para vocês um exemplo para dar uma claritude aí em tudo. Um instituto de pesquisa, gente, coleta dados de saúde de milhares e milhares de pessoas, mas remove todo e qualquer identificador, nome, CPF, endereço, telefone, e ainda embaralha os dados ali de forma que não seja possível reidentificar. Isso é anonimização, tá certo? Agora, dado pseudonimizado, gente, é aquele em que a identificação direta foi substituída por um código, né? Um pseudônimo ou um número, uma chave. Por exemplo, ao invés de guardar João Silva, a empresa guarda usuário 8472. Ainda é possível reidentificar aquela pessoa. Quem tem a chave de acesso sabe que o usuário 8472 é o João Silva. Portanto, dados pseudonimizados costumam, sendo dados pessoais para a LGPD. Continuam, Eles têm proteção, mas a pseudonimização é considerada uma medida de segurança. Então, dificulta que o invasor identifique, rapidamente aquelas pessoas. Exemplo, um banco de dados de cliente onde o nome foi substituído por códigos, mas o código está guardado em outro lugar, isso é pseudonimização, tá? Por que isso é importante, gente, para nós? A anonimização, gente, é uma forma de reduzir os riscos. Então, se você não precisa identificar a pessoa, anonimize, Assim, mesmo que haja algum tipo de vazamento, os dados não são pessoais e o dano é muito menor, gente. A pseudonimização é uma boa prática de segurança. Ela não elimina a aplicação da LGPD, mas ela vai dificultar os ataques, certo? Não se esqueçam disso. E para nós, para você aí, profissional, entender essa grande sacada, essa diferença, é importante saber como tratar os dados ali na prática, gente. Se você está fazendo uma pesquisa estatística, talvez possa anonimizar os dados. Se você precisa manter, a possibilidade de reidentificação, por exemplo, para enviar uma mensagem depois para um cliente, a pseudonimização é uma forma de proteger os dados enquanto mantém, a funcionalidade, tá certo? Espero que vocês tenham entendido tudo aí, trouxe alguns exemplos, acredito que sejam palavras novas aí para vocês, que é a pseudonimização, também temos aí, conhecemos a anonimização, não é mesmo? E agora, gente, nós chegamos numa parte muito importante, essa parte eu vou frisar muito bem para vocês aí, que é onde nós vamos ver os direitos dos titulares. Professor, quem que é, Quem que é os titulares? Quem que tem esses direitos aí? Você pode estar me detalhando mais informação? Vamos lá, gente. Prestem muito bem atenção aqui. Bom, chegamos, gente, num dos pontos, então, como eu disse, mais importantes aqui da LGPD. Os direitos dos titulares, Os nossos direitos, não é mesmo? A lei, gente, não é apenas sobre o que as empresas podem fazer, é sobre o que pode exigir. Então, vamos conhecer esses dois direitos previstos aí no artigo 18, gente. Primeiro, confirmação de existência de tratamento.
Você tem o direito de saber se uma empresa trata seus dados. Pode perguntar, vocês têm meus dados aí? E a empresa deve responder, tá bom? 2, gente, acesso aos seus dados. Se a empresa confirma que trata seus dados, você tem direito de acessá-los. Pode pedir uma cópia de todos os dados que ela tem ali sobre você, tá bom? 3, correção de dados incompletos, né, inexatos ou desatualizados. Se você, gente, vê que seu endereço está errado ou que seu nome está com erro, pode exigir a correção, tá bom? 4, gente, harmonização, tá? Anonimização, bloqueio ou eliminação total de dados desnecessários e excessivos ou tratados, né, em desconformidade. Se a empresa está guardando dados que não precisa, gente, você pode pedir que sejam eliminados de imediato ali e ela vai fazer com certeza, não vai contra a lei. 5, gente, portabilidade de dados. Se você quiser solicitar que seus dados sejam transferidos para outro fornecedor de serviço ou produto, respeitando os segredos, né, comerciais, isso facilita a troca de prestadores de serviço. Gente, 6, eliminação de dados tratados com consentimento, gente. Se você deu consentimento para algo, pode pedir, né, a eliminação dos dados e a empresa, gente, deve atender, salvo se houver outra base legal que justifique, né, a manutenção ali daquelas informações, tá bom? 7, informações sobre o compartilhamento. Gente, você tem direito de saber com quem seus dados foram compartilhados. Se a empresa vendeu ou compartilhou, né, com terceiros ali, eles precisam te informar. 8, revogação do consentimento. Gente, eles são seus, então a qualquer momento você pode revogar o consentimento que deu. A empresa deve parar de tratar os seus dados com base naquele consentimento, tá bom? Então, esses direitos, gente, são exercíveis gratuitamente de forma muito simples. As empresas são obrigadas, né, a ter um canal para receber essas solicitações, geralmente um e-mail ou um formulário no site, e quando você faz a solicitação, a empresa tem um prazo para te dar um retorno, para que você ali, cidadão, né, esses direitos são uma ferramenta muito poderosa. Se uma empresa trata seus dados de forma inadequada, com certeza você pode agir. Para você, profissional, conhecer esses direitos é essencial para atender corretamente clientes, usuários e evitar violações, tá certo? Gostando aqui da aula, gente, tá muito bom. Bom, esse momento aqui é sobre por que a gente deve, né, proteger dados e por que isso é tão importante, professor. Por que, né, se preocupar tanto com a proteção dessas informações? Gente, porque os impactos são muito grandes, tá? Tanto para a empresa quanto para profissionais, tá bom? Vamos ver aqui, ó, para as empresas, gente. Conformidade legal. Isso faz com que a empresa não receba multas. Gente, a LGPD prevê multas que podem chegar a 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões por infração. Além de multas, gente, a empresa pode sofrer sanções, como advertências, bloqueio de dados e até proibição de operar. Então, ignorar a lei é caro. Não ignore. Próximo, gente. Confiança dos clientes, tá? Em um mundo hoje onde os vazamentos de dados são notícias frequentes, os clientes estão cada vez mais atentos. Então, empresas que protegem bem os dados deles, né, conquistam com certeza uma maior confiança. E confiança, gente, gera o quê? Fidelidade com a empresa. E próximo, reputação, gente. Um vazamento de dados pode destruir a reputação de uma empresa, né, construída aí ao longo de
décadas. A imagem, né, de descaso ali com as suas informações, irresponsável, com certeza vai afastar clientes e também futuros trabalhadores, futuros talentos como vocês, tá? Gente, vantagem competitiva. Em setores concorridos, a proteção de dados pode ser um diferencial muito importante. Então, clientes preferem empresas que respeitam a privacidade, gente. Então, para os profissionais, responsabilidade, gente, ética é legal também. Se você trabalha com dados, tem o dever de tratá-los com cuidado, né? A ética profissional, gente, exige que você respeite a privacidade dessas pessoas, de todas as pessoas. A lei também, né, faz isso. Empregabilidade, então, conhecimento valorizado, não é mesmo? Profissionais que entendem a lei, gente, de proteção de dados estão em alta. Empresas que buscam consultores, analistas, encarregados, né, que é o DPO, né, e profissionais, né, de todas as áreas que saibam lidar com dados de forma responsável. Então, gente, exercício da cidadania, né? Conhecer a LGPD permite que você exerça seus direitos, né? Se uma empresa trata seus dados de forma errada, você sabe o que fazer. Se você torna um cidadão mais consciente, vai ficar muito mais empoderado, né? Então, proteger os dados não é só cumprir a lei, é uma atitude de respeito pelas pessoas e é um investimento no futuro das empresas e das carreiras. Tá bom, gente? Bom, agora eu vou trazer para vocês um resumo da aula, gente, porque a gente chegou aqui no final da nossa primeira aula sobre os dados, né, pessoais e proteção de dados. E eu quero trazer para vocês aqui, né, eu quero recapitular tudo que vimos. O primeiro conhecimento que tivemos é que dado pessoal, gente, é qualquer informação, né, relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Isso, gente, inclui não apenas CPF, mas também e-mail, geolocalização, histórico de compras, combinações de informações onde torna você identificável, tá bom? E isso, gente, é importante porque às vezes nós trocamos, a gente acha que está ganhando, né? Um exemplo, Netflix no início, muitos outros fazem isso, dando ali a oportunidade de você conhecer o produto por 30 dias, né, de maneira gratuita, só que para isso tem uma troca. Você fornece algumas informações ali, se inscreve de maneira gratuita, então eles estão com as suas informações e com isso é liberado 30 dias gratuitos para você. Não é gratuito, é uma troca. Quando algo é gratuito, sempre pensem nisso. O produto é você, tá bom? Então foi uma troca, eles não são ali. É meu amigo a Netflix, conheço o senhor Netflix. Não conheço o senhor Netflix, tá? Bom, gente, conhecemos também os dados mais sensíveis, né? O que são esses dados sensíveis, professor? Nem sabia que tinha isso. Gente, origem racial, tá? Religião, opinião política, tá? Filiação sindical, tá bom? Saúde, vida sexual, dados genéricos, biométricos, gente. Gente, esses exigem uma proteção ainda maior porque podem gerar discriminação, tá? Então ele pode ali infringir uma lei e até levar para outras leis ali. Você pode estar infringindo mais de uma, dependendo do que você está fazendo com esses dados sensíveis, gente, tá bom? Eles exigem, com certeza, uma visão, né, uma proteção muito maior das empresas, tá bom? Então, entendemos também a diferença entre anonimização, que são dados que podem, né, mas ser associados a uma pessoa, e não são pessoais. E pseudonimização, que é identificação substituída por código. Um exemplo, Tropa de Elite, vocês lembram? Tinha o 01,
né? Mas por trás tinha um nome do 01, né? Mas ainda é possível reidentificar aquela pessoa, né? Então continua sendo um dado pessoal, tá bom? E listamos os direitos dos titulares, gente. Então, confirmar, acessar, eu posso corrigir, eu posso pedir ali para eliminar, né? Cortar, revogar, um conjunto de ferramentas que coloca você, gente, no controle de todos os seus dados. Você que manda nos seus dados, você que manda nas suas informações, e essa lei veio para proteger mais você do que qualquer coisa, como vocês estão vendo. Você fica no centro, as suas informações, gente, na era hoje da tecnologia, as suas informações valem muito, tá bom? E por fim, nós refletimos sobre a importância da proteção de dados, gente, para as empresas. Então, isso traz para a empresa ali conformidade com a lei, confiança com as pessoas, uma reputação muito ampla, né? Todos vão confiar, independente de quem, vantagem competitiva também. E para profissionais, né, que são responsabilidade, empregabilidade, cidadania, gente. E agora eu quero deixar para vocês uma pergunta muito clara que eu quero que vocês reflitam, né? Então, prestem atenção, gente. Você se sente no controle dos seus dados pessoais? Né? O que mudaria? Né? Pense nas empresas com quais você tem relação. Você sabe quais dados elas têm sobre você? Você já tentou acessar elas? Já pediu a correção de algumas informações? Já revogou um consentimento, né? De que deu ali no passado? Gente, talvez seja um bom exercício experimentar esses direitos na prática. A lei LGPD, gente, não é apenas uma lei, é uma nova cultura de proteção de dados e você, como cidadão e profissional, faz parte dessa mudança, tá certo? Então, conhecer a lei é o primeiro passo para exercer seus direitos e para atuar ali com responsabilidade no ambiente, no âmbito profissional, certo? E não se esqueçam, gente, na próxima aula nós vamos falar o que se conecta mais à parte digital. Então, nós vamos falar sobre alguns riscos digitais e segurança, como proteger os dados no ambiente digital. E até lá, eu quero que você lembre de algo. Seus dados são seus. Proteja-os. Conheça os seus direitos e exija, gente, respeito de todas as empresas, tá certo? Muito obrigado e nos vemos na próxima aula, gente. Um abraço, professor Jefferson. Fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, gente.